pode detalhar melhor sua retrocognição no Egito e suas projeções? Qual era a técnica empregada na época junto com os caixões de pedra? Era a mesma que nós usamos em matéria de volição. É a vontade de você querer sair fora do corpo e acabou. E aparecer lá fora. Agora, o que era bom lá no caso é que tinha o local. Então, primeiro a gente ia no local e via o ambiente. É isso que eu falo de holopensene. Você sentia o ambiente, como é que era lá. E depois você fixava aquele lugar para sair do corpo para chegar lá. Agora, ali tinha ectoplasmia, aquele povo todo, tinha doadores de energia no meio daquele povo todo, a turma das mulheres que levava a gente com aquele negócio da toalha para depois limpar a gente e acordar lá dentro, aquele povo tudo doava energia. Agora, tinha gente muito boa em matéria de ectoplasmia nessa época. Então, o processo já funcionava. Agora, não era fácil, não. As coisas que eu lembro, o negócio não era fácil. A primeira coisa que tinha, que eles avisavam, os mais velhos falavam para a gente, era o seguinte, porque tanto o Eurípides quanto eu, porque o Eurípides foi na mesma época que eu, é o que eu lembro, que eu falo, que eu sei disso. Tanto o Eurípides quanto eu, eles advertiram, eles recomendaram, para a gente não ficar pensando que o fracasso seria uma coisa muito negativa. Isso é os velhos que falavam para a gente. Olha a inteligência. Para não pensar no processo de fracasso ou de vitória, de você sair do corpo. Não. Você está fazendo a experiência. Sob certo aspecto, a ideia é mais ou menos essa que faz com os esportistas. O negócio não é ganhar, é participar. Então, lá, o problema da iniciação era assim. Agora, eles falavam, porque nem todo mundo conseguia, você está entendendo? Uma boa parte não conseguia. Agora, então, você tinha que ir relax, para poder sair do corpo. Agora, veja, isso tudo eu apliquei nas técnicas do projeciologia, para mostrar como é que isso funciona. São técnicas, estão lá, tem tudo lá dentro. Alguém morria nessa experiência? Como é que é? Alguém morria, dessomava nessa experiência? Não, que eu saiba, não. Agora, veja, aquilo tudo, eles falavam muito em negócio de morte, porque tinha esse processo do culto da morte, que eles davam muito valor. Mas não era tanto do jeito que era, não, porque esse processo nosso é bem antigo, entende? Por isso que a gente não encontra as coisas que eles falam. É muito tempo. Você tem que lembrar que hoje os caras que estão estudando o Egito, igual aquele livro que eu estava aí mostrando, ele acha que há 10 mil anos que já tinha coisa séria. Já existe uma escola que já admite isso na paleontologia, as coisas todas que tem aí. Esse negócio é muito sério. Há 10 mil anos antes dessa era nossa comum. Quer dizer, no caso aí seria há 12 mil anos, ou 120 séculos. O negócio não é fácil. E teve alguma vida anterior sua no passado que foi a mais marcante no sentido da projeção, é aquela do Egito, ou não? Não, essa do Egito eu acho que foi, mas eu ainda não tenho noção disso não, pelo seguinte... É o que marcou mais desde que eu era menino, né? A coisa foi muito... Então, eu não sei por quê. Agora, se o negócio é tão longe, tão distante, tão remoto, e isso pegou desde que eu era ainda... O meu cérebro não está totalmente constituído, porque isso foi bem antes dos 26 anos. Então, eu sempre considerei que isso aí devia ter uma coisa muito séria, né? Agora, eu perguntei para o Eurípides, que ele também esteve nessa, mas ele não me falou nada sobre o assunto, não. Ele falou que é um caso para se estudar. Quer dizer, ele também deve ter alguma dificuldade com o processo das retrocognições dele. Entende? O que eu vejo também é o seguinte, só porque uma pessoa é consciex, Mabel, não quer dizer que ela vai ter todas as retrocognições bonitinhas na mão, não. Vocês estão entendendo ou não? Eu já encontrei com gente que eu esperava que recuperasse uma opção de coisa, que eu sabia das coisas aqui antes, estou sabendo aqui, encontrei fora do corpo. Então o negócio já era para ter recuperado. Então tem os problemas, o negócio de memória, aquilo que eu chamo a holomnemônica, que é quando junta toda a holomemoriologia, essa é muito difícil. Agora, o processo do Egito, vocês sabem, o negócio é muito antes desse povo tudo que a gente fala por aí. É antes
Sócrates, entende? É antes até de coisa do Kung Fu, Confúcio. O negócio é muito tempo. Entende? Não se brinca com isso. O Egito, vocês viram quando é que ele começou? Olha depois, olha na história. O negócio é terrível. Agora, por exemplo, eu já procurei tudo, durante anos eu procurei, inclusive nos Estados Unidos, biblioteca do Congresso, tudo, para ver se eu achava o local que a gente ficava dentro daquela espécie de caixão de pedra que nós ficávamos. Eu não vi nada disso no Egito. Agora, outra coisa, aquilo também, o lugar que havia, não vi nada parecido. Tem coisa mais ou menos similar, mas igualzinho, assim, com identidade, eu não vi nada. Quer dizer, o negócio é muito antigo, porque não sobrou nada na arqueologia. Você está entendendo o que eu quero dizer? E, no entanto, aquilo é batatofe, não adianta. Para mim, é fava contada, eu sei o que é. Outra coisa, eu cheguei a identificar até gente, né, que estava lá, que eu comecei a mexer nisso. Agora, uma das coisas que mais me impressionaram nisso foi o seguinte: eu começava a pensar, quantos milênios não tem isso? Qual a relação disso com Stonehenge? Qual a relação disso com aqueles meus negócios lá, que é aquela condição lá da área lá, do príncipe, que é a tal. E o nome, o Tintagel. O que é isso? Tem que ver. Agora, outra coisa, se eu lembro desse negócio, por que se fixou tanto? Baseado em quê? Você está entendendo? Aí eu comecei a lembrar tudo que havia, desde o século XVII, que eu podia lembrar, até o fim do XIX, para ver o que eu lembrava em matéria da parapsicoteca. Também eu não pesquei nada, de tudo que eu lembrei. Então, aí eu começava a pensar, como é que é possível, então, esse fenômeno, com esse processo dessa iniciação, o que é que deu isso? Quer dizer, por exemplo, foi essa iniciação que predispôs os processos para a gente ser pitonisa depois? Como é que fica? Então, isso tudo... Agora, aquilo é que marcou? Agora, se a gente já tinha a possibilidade de sair do corpo numa condição dessa, esse negócio, então, de sair do corpo tem que ter um holopensene adequado, que é o conceptáculo para fazer aquilo. Se o povo não pensar nisso, a gente não faz. Olha só, tem um monte de condições aí para a gente esclarecer, que está tudo mal contado. Então, o que eu vejo é isso. Se eu começar a falar demais em projeção, um monte de gente aqui vai ter projeção autêntica, sem fantasia. Por quê? Vai ter um conceptáculo para aquilo. Então, por exemplo, isso que eu estou começando a falar, por isso que é que eu me bato em certas coisas, estou repetindo na enciclopédia, que é para fixar o gráfico pensene. Se fizer isso, vai fazer o conceptáculo. Nós vamos fazer o chamariz. Você está entendendo? Agora, o que eu vejo é isso. De tudo isso aí, o maior chamariz em matéria de parapsiquismo comigo foi esse negócio do Egito. E o nosso amigo falou a mesma coisa. Não, para nós foi isso. Porque Eurípides, lá, quando houve a iniciação, ele passou na minha frente. Ele foi em primeiro lugar, em seguida fui eu. Agora, por exemplo, outra coisa seríssima. Tudo aquilo daquela época, a gente começou a fazer o levantamento, e vamos dizer assim, a revisitação ao processo. Nós voltamos aquilo devido ao povo que era. Porque eu comecei a ver uma das pessoas que eu estava assistindo, foi a minha mulher. Ela que estava recebendo com um troço assim que tinha, uma espécie de tiara. A hora que eu falo isso, eu estou recebendo energia, porque você sabe que ela está ajudando os outros atualmente, né? Eu não contei para você, né? Falei aqui. Aqui, eu estou sentindo, ela está aqui. Agora, veja, na hora que eu estava saindo, uma das que era preocupada comigo, de não morrer lá na caixa de pedra, era ela. Mas era a mulher mesmo que esperava. Aquelas mulheres todas, com aquelas roupas, e tinha um espécie de tiara, um negócio que ficava. Eu acho que aquilo servia de toalha, que ela tinha que limpar a gente, limpar os buracos do corpo, a coisa toda, depois que saía de lá. Que eles untavam
uma porção de unguento, uma porção de coisa na gente, do jeito que é que eles fazem isso no orientalismo. Por exemplo, eu procurei no orientalismo para ver se alguém tinha pego do Egito para levar, por exemplo, para a Índia. Não vi nada. Você está entendendo? Mas ó, isso tudo está mal contado. Então, vocês vejam, esse negócio de retrocognição é uma droga também. Porque você lembra uma opção de coisas, você quer preencher os vácuos, você não consegue nada. Agora, Val. Pitágoras levou para... Foi, mas o Pitágoras desse povo. Agora, você tem, assim, amparadores que são chineses, amparadores não sei das quantas. Não, porque o negócio era a China. Não, eu o sei, negócio mas ia a minha pegar tudo pergunta era é, lá. tem- Agora, veja, os egípcios são os árabes. É isso que eu queria saber. Tem Outra coisa, egípcio nós viemos para cá, aqui, a maior comunidade é árabe. e o Aieque de lá, A então? monja estava lá E o com Aieque? Moura. Com Moura. Você entendeu O agora? Aieque. Olha o Aieque. Tem umas coisas muito estranhas nisso tudo aí. Paulo. Agora, tudo você está na relação com todo mundo, todas as etnias. Mas agora, existem umas linhas de direção que são diretrizes, né, de certas condições evolutivas que a gente não sabe, eu não sei. Eu não sei. Aí eu posso ver de novo aquele negócio. Você sinta Não, extremamente- sinto muito, mas... Valdo, na história dos direitos humanos, o Egito tem um papel importante, né? Eu estou lendo um livro que ele vai fazer uma eu comparação. acho o Egito, eles não dão valor para o Egito. Pois é, esse Agora, veja, historicamente, ele é mais sério do que ficou registrado na história. Pois é, o que ficou na história que eles estão É mais descrevendo sério. é o papel do Amenófis, do Akhenaton, As bobagens todas. O Ramsés, que eles Ramsés. chamavam até o nosso amigo de Ramsés. Você sabe aquele que... O nosso político? Não, o outro. Aquele que morreu e que não acharam o corpo dele. o Ulisses. Por isso que Mané é chamado de Ramsés. Agora, você poderia falar um pouquinho sobre Vocês não sabiam disso? Sabia, né? Olha lá, ele sabia. aquela. Você poderia falar Era uma múmia. É, Não, ele parecia o Ramsés mesmo. Ele era a cara do Ramsés. não, Valdo, você poderia falar um pouco sobre aquela época do Egito em relação aos direitos humanos, como que era, como que... Não, o caso todo tem um negócio muito sério nisso tudo. Era pouca gente. O povo não fala nisso, nem na história. Eu levo isso muito em consideração, porque nas retrocognições você vê a primeira coisa, sua cabeça de inseto. Você está entendendo? Uma consciencialidade de verme. E o mundo pequeno e pouca gente. Agora, o melhor da história é a hora que você entra e sai da retrocognição. Você entende? Então você olha de fora e depois você entra dentro. Não quer ver como é que era. Depois você sai de você. É como se você se incorporasse, reincorporasse, depois desincorporasse. Você mesmo, dentro do processo mnemônico. Então, é assim que você vê como é que era. Então, a gente era um inseto. Agora, veja. Eu acho, por exemplo, uma consciência igual a do Eurípides, naquela ocasião, devia ser muito mais do que aquilo. Mas, o conceptáculo, você está entendendo? O Zeitgeist, é esse, o Zeitgeist, no caso, é o conceptáculo. O Zeitgeist da época era mesmo a cabeça de germe. Você está entendendo? Agora, o que me impressiona é o seguinte, era pouca gente. Então, um mundel que ninguém sabia o tamanho que era, e pouca gente. Você está entendendo? Hoje, por exemplo, aqui, ó, esse negócio de ter uma população com bilhões de pessoas, o povo sabendo que tem, reconhecendo que tem, já não fica tão preocupado se a gente está sozinho ou não. Nesse monte de estrela. Você está entendendo? Que a gente tem companhia. Aqui. Mas lá não tinha. Você está entendendo como é que é? Isso tudo, essa sensação, vocês ainda vão ter isso aí. Vocês vão. Olha aqui, ó. Vocês esperam que vocês vão ver o processo de retrocognição, como é que é. O negócio é sério isso. E outra coisa, tem certas experiências que você vai ter, que é assim, às vezes você está tão entusiasmado com a linha de conhecimento humano que está aí, a hora que você tem aquilo que você chega e vai ver, morreu tudo. Na hora. Dá uma pena. Entende? Porque o negócio não corresponde à realidade. Valdo, então aquelas discussões filosóficas naquela época não tinha essa consciencialidade que você está colocando, né? Não, de modo era algum. uma Mas coisa agora pobre, veja, né? havia o processo da façanha, do feito, da conquista.
aquilo que o americano chama the victory, o overcome. Você está entendendo como é que é? Havia o ganho do problema. Então, o processo da iniciação era uma coisa absurdamente importante para eles. Entende? É tanto que tinha sacerdote para tudo, aqueles negócios tipo Deus disse daquilo. Tinha cara que andava com um bicho na cabeça, entende? Que era o Horus. Tinha um monte de coisa assim. O negócio não era fácil. Agora, o problema todo era o seguinte, era mostrar que a pessoa não morria. Agora, veja, para mim, foi devido a essas iniciações com o processo todo, que eles deram tanto valor para o processo da morte. Que sabia que a pessoa não ia morrer, que o negócio ia continuar, que precisava de tratar bem, porque não sabia o que é que podia fazer com a pessoa que ficou. Você está entendendo? Para fazer média com todo mundo. E outra coisa, tratavam bem os líderes, que eram o faraó, a outra, isso e aquilo, tudo. Por quê? Era o cara que dominava, era quem mandava. Agora, eu, depois que vi essas coisas todas, comecei a entender muito as coisas de faraó, do Egito, os negócios todos. Agora, uma coisa muito engraçada é que ninguém nunca sabia dessas coisas minhas. Mas, no entanto, uma vez apareceu um cara que veio da Alemanha, que era um mestre cervejeiro. Esses mestres cervejeiros, vocês sabem que eles se consideram como sendo de Marte, né? Eles são super-homens e é o dono do cosmos. Porque eles têm um negócio que aquilo é uma tradição que vem há séculos. E eles têm um poder danado, ganham muito bem e eles é que sabem mexer. O mestre cervejeiro é um negócio sério. Então, esse quando vem da Alemanha, geralmente jovens, sabendo tudo, era um problema. E um ficou muito amigo meu. Agora, o melhor da história, ele achava que eu entendia tudo sobre o Egito e sobre os papiros. Então, ele ia e comprava o negócio até na Europa, de coisa do Egito que o povo vendia. O hobby dele era colecionar o negócio do Egito. Agora, o cara alemão, presta atenção, mestre cervejeiro. Agora, o que se passa? Lá vou eu estudar os negócios do material dele, com ele e as coisas todas. As coisas que ele comprou, papiro, coisas, tinha um monte, ninguém sabia disso, porque o negócio é uma fortuna. Se o povo, tudo quanto é dinheiro dele, ele aplicava nisso. Agora, a coisa mais estranha, por que ele foi atrás de mim? Aí eu queria, quem é que foi esse cara? Eu nunca consegui identificar nada. Esse aí, mas ele era bem assistido, fazia as coisas. Foi com ele que eu aprendi o negócio da cerveja crua, com as coisas todas, porque ela não é pasteurizada. E a cerveja é melhor do que a cerveja comum. Em matéria de paladar, essa coisa toda que o povo faz. E o mestre cervejeiro, ele tem que ter isso na sala dele, se a indústria é grande, para ver aquilo que ele tem que provar. Ele é o primeiro provador da história. E ele leva os amigos dele, às vezes, para provar o negócio junto com ele. Aquela cerveja crua, não sendo pasteurizada, ela é melhor. Entendendo? Em matéria de paladar, é muito melhor, porque você vê o negócio como se você estivesse tomando o negócio do vegetal, propriamente, as coisas que compõem a cerveja. Agora, esse cara, eu nunca fiquei sabendo o que era. Tinha gente que achava que ele era até meio doido. Mas não podia falar nada, porque era mestre cervejeiro, tinha que respeitar o homem, né? Porque é uma cabeça. Mas eu não achava que ele era doido. Agora, que ele era totalmente enrolado com o Egito, era. Agora, é muito estranho que alemão. O que é que tem que ver? Se ele fosse árabe, do Islã, ou qualquer coisa, entende? Pois é. Agora, é muito estranho isso aí. Não, eu sei, mas aí o negócio é alemão, mas não é isso. O interesse dele comigo era por causa do Egito. Sendo que eu não sou árabe, nem ele também é. Como é que é isso? São as coisas estranhas disso aí. Agora, então, eu falei assim, ele só pode ter vindo atrás de mim por causa disso. Se há de ver a confiança, o respeito, a satisfação dele de me mostrar o material do Egito, para a gente debater. Não, isso aqui deve ser, né? O troço todo é esse. Então eu olhava aquele negócio da dinastia, para a gente localizar como é que era, vamos ver mais livro, entende? E fazer viagem para ver isso e ver aquilo. Negócio sério. Agora, que é estranho, isso ficou um ponto de interrogação na minha vida. Eu nunca pude decifrar os detalhes. Agora, foi a única pessoa que viu esse meu negócio do Egito. E
caladinho, quieto, só nós dois. Nem as outras pessoas sabiam daquilo, nada, só a gente. Agora, ele enrolava aqueles papiros, trazia aquilo. Você tem uns estojos especiais para guardar isso. É um preço, uma loucura. Você vê que o troço é antigo. Eu colocava assim a mão, assim, fazia psicometria, o negócio. Não é fácil. E tem a coisa com muita energia. Tem muito disso.